Pessoal, para conversar com a gente, abrindo a edição de hoje, eu vou saudar, do outro lado da tela, o professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ó, já estou até com a imagem dele travada. Estamos trazendo aqui, agora sim já temos aqui a imagem do professor na Escola de Serviço Social da UFRJ e também membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB, Mauriase. Mauriase, bom dia. Mauro, estamos com muita dificuldade no teu sinal, viu, Mauro? Tá travando demais o teu sinal. Vou pedir para que você refaça a conexão, porque o sinal está muito ruim. A tua imagem está pixelada, está quadro a quadro. Eu também não recebo aqui o teu áudio. Vou te pedir para você sair da live e voltar, para ver se a gente consegue retomar a conexão de maneira plena aqui, para a gente conversar com o Mauro Iaz. Estamos com dificuldades aqui. Eu estou até vendo ele ali ainda nos bastidores, está com a imagem travando, tá? Com muita dificuldade aí a conexão do Mauriás. Vamos ver se a gente consegue refazer essa conexão com ele daqui a pouquinho. Enquanto isso, ó, eu vou fazendo a leitura aqui das mensagens que chegam dos nossos espectadores. Ó, o Pedro Miguel aqui sempre presente para conversar com a gente. Saudações comunistas e alvipretas. Saudações, viu, Pedro? Obrigado pela tua presença aqui conosco. Inaldo Martins também, ó, nos mandando bom dia, Inaldo, bem como a Cláudia Espósito. Bom dia, turma. Bom dia para você também, viu, Cláudia? Sempre aqui conosco acompanhando o Faixa Livre, assim como o Isaías Pedraça, que nos manda aqui um bom dia para mim, para Ana e para o Isaac, para toda a audiência. Obrigado, viu, Isaías, pela tua mensagem aqui com a gente no programa. Estou aguardando ainda o Mauro Iaz, o Mauro ainda. Agora a tela ficou toda preta, ele não refez a conexão ainda. Estou aguardando para ver se a gente consegue refazer essa conexão e, enfim, bater um papo com ele aqui sobre uma série de temas relativos à política nacional. Ó, o Renato Cinco já está aqui com a gente, hoje vereador no Rio de Janeiro. Bom dia, Renato, para você também. Obrigado por estar aqui conosco na audiência mais uma vez no nosso programa. A Eliana Young também aqui nos mandando um bom dia. O Isaías Pedraça falando sobre a situação da Carla Zambelli tem que ser caçada. Isaías, parece que essa cassação da Carla Zambelli é fato, é favas contadas lá na Câmara dos Deputados. A Carla Zambelli já não nutre aí de muita simpatia dos deputados, sequer dos bolsonaristas, né? Porque muita gente ainda, no meio do bolsonarismo, culpa a Carla Zambelli pela derrota do Bolsonaro lá em 2022, depois daquele episódio em que ela correu atrás de um militante do PT armado, enfim. Muita gente coloca boa parte da culpa da derrota do Bolsonaro nas costas da Carla Zambelli. Então, parece que é um fato. A cassação está dada, a cassação dela na Câmara dos Deputados. É porque o processo ainda não chegou ao plenário, mas, ao que tudo indica, a deputada vai ser sim cassada e agora está fugindo da justiça. Ó, quem está aqui com a gente é o Mauro. Vou ver se eu chamo ele aqui para conversar conosco. Mauro, você me escuta? Escuto. Desculpa o problema técnico aqui. Agora sim, tudo certo. Bom dia, Mauro, tudo bem contigo? Bom dia para você, para todos os nossos amigos aí do Faixa Livre. Mauro, quero agradecer, como sempre, aqui a tua presença, atendendo aos nossos convites, para a gente falar um pouco sobre esse cenário enrolado, conturbado da política nacional. Né? O governo do presidente Lula vem encontrando aí uma série de dificuldades. A gente tem falado disso aqui há bastante tempo. A novidade, ou as novidades, são essa situação envolvendo o INSS, esse escândalo que surgiu, Uhum. e as pesquisas de opinião aí em relação ao governo Lula que começaram a sair ao longo dos últimos dias, viu, Mauro? Eu me refiro a especialmente duas pesquisas, mas nesse momento eu queria focar em uma delas que saiu no dia de ontem, mostrando uma certa perda de popularidade, mas eu te confesso que me surpreendeu o resultado. Eu queria interpretar aqui contigo. A Quest, o Instituto Quest, indicou que o presidente oscilou um ponto percentual, ou seja, dentro da margem de erro, tanto na reprovação, que passou de 56% para 57%, como na aprovação, que era de 41% e teve um pequeno recuo de março para agora esse mês de maio. Aliás, para esse mês de junho. A pesquisa, na verdade, foi feita ali entre os dias 31 e dia 2, se eu não estou enganado. Mas o fato é que a aprovação do Lula passou de 41% para 40%, ou seja, um recuo mínimo ali de um ponto percentual dentro da margem de erro. Nessa pesquisa, o que me chamou a atenção, eu vou destacar aqui dois dados mais específicos, porque pela primeira vez os católicos desaprovam o governo Lula mais do que eles aprovam.
Já no Nordeste, por outro lado, o Lula voltou a ter uma aprovação maior do que a reprovação, algo que não se viu no mês de março. O Lula recuperou popularidade também no Nordeste e no Sul, mas perdeu no Sudeste e no Norte e Centro-Oeste, que é considerado aí apenas um bloco. Yazi, parece que esse escândalo do INSS não bateu com tanta força na popularidade do Lula, pelo menos pelos números aí que a gente vê. O que pode explicar esses dados e essa manutenção ali da popularidade do Lula dentro da margem de erro? Oi. Nós estamos já presenciando claramente o início do processo eleitoral do ano que vem, né? E eu acredito que existe, desde o começo do ano, intensamente, né, uma linha geral política dos meios de comunicação em assim, atacar o governo de uma maneira bastante precisa, em pontos muito chaves, né? O escândalo do INSS veio a contribuir com isso. Agora, ele não é realmente algo que pegue, eu acredito, diretamente o governo por vários motivos, né? O primeiro deles é que é um escândalo que vem desde antes da época do Bolsonaro e que agora está sendo apurado, né? É verdade que cresceu o número de fraudes durante o governo Lula, foi descoberto, está sendo implicado, e quem, na verdade, precisa ser culpabilizado por isso são as entidades que fraudulentamente mandaram as listas para o INSS. Mostra uma atrapalhada, né? Eu acho que certamente isso contribui com a perda de popularidade do governo, mas não pode ser entendido como a única, né? Um outro vetor que tem sido insistentemente colocado na pauta é da segurança pública, né? O governo tenta responder isso com um projeto de segurança pública encaminhado ali pelo ministro da Justiça, né? O que é algo que chega muito residualmente na população, enquanto resposta. Enquanto problema, chega imediatamente e está na lista, no ponto de todas as insatisfações dos grandes estados. Mas também aí há uma incoerência, porque a política de segurança é gerida pelos governadores, né? Muito menos pelo Poder Federal. O projeto tenta uma ação mais intensa do governo federal, articulando essas políticas, ainda que não quebrando a autonomia dos estados. Eu acredito que a inflação é, sem dúvida nenhuma, um aspecto que tem prejudicado o governo, né? Assim, porque isso chega diretamente às camadas populares com o aumento do preço dos alimentos, né? O governo também tem tomado medidas nesse sentido. O que me parece evidente é que existe claramente a intenção de segmentos da direita tradicional, né, em aproveitar-se da crise do bolsonarismo e atacar o Lula e o seu governo no sentido de viabilizar uma alternativa aí de centro-direita para o governo, né? Acho que esse é o caminho que a gente está vendo e isso vai refletir diretamente. No entanto, há um aspecto que a gente chegou a conversar sobre ele em alguma outra oportunidade, que é o estilo de governança que o Lula tem aplicado nesse terceiro mandato, né? Ele tem priorizado a figura do chefe de Estado, né? Com viagens internacionais, tentando se afirmar no cenário mundial, com, né, abrindo, evidentemente, terreno para os grandes negócios e tentando se parecer como um estadista com relevo internacional. E, de fato, isso acaba deixando internamente lacunas, né, em que a presença dele seria necessária, até porque esse é um governo com uma marca muito personalista, né? E, portanto, a ausência dele em questões mais cotidianas aqui do dia a dia, da gestão da política, acaba dando a impressão de um governo mais ausente. As outras questões são potencializadas por essa estratégia que eu havia dito no início, né? Como a questão do IOF, como outras questões que mostram um governo meio perdido, né? Agora, eu insisto, é um governo que cedeu o ato de governar para uma série de alianças no Congresso e que isso tira a força de um governo que poderia ter um caráter mais determinante em certas questões que poderia melhorar a sua aceitação.
não tem sido o caso. Sem dúvida alguma. Agora, o Mauro, eu queria falar um pouco sobre determinadas medidas que têm sido tomadas por esse governo. Por exemplo, o Fernando Haddad, ele ontem ele acertou ali com o Congresso Nacional as novas medidas, aí, as novas iniciativas que vão ser tomadas em relação ao IOF, em operações de câmbio, seguros e aplicações financeiras de empresas. Isso após uma série de críticas que ele sofreu por parte do presidente da Câmara, o Hugo Mota. Não foi anunciado ainda, não foram anunciadas ainda as medidas, parece que no final de semana o Haddad deve anunciar, mas enfim, já se chegou a um acordo com o Congresso Nacional em relação à questão do IOF, pelo menos foi o que disse aí o ministro da Fazenda. O fato, o Mauro, é que o governo mais uma vez recua. Já havia recuado, inclusive, em relação a esse tema do imposto sobre operações financeiras, logo depois ali que foi anunciado, 3 horas depois, o governo voltou atrás em um determinado número de medidas ali em relação ao IOF, justamente nesse pacote que foi anunciado para preservar o arcabouço fiscal, que tem uma série de cortes de investimentos públicos, enfim, mais de 31 bilhões de reais foram cortados de investimentos nesse pacote que foi anunciado cerca de 2 semanas atrás. Biasi, de recuo em recuo, onde é que o governo Lula deve chegar? Bom, ele está dando indícios de onde está chegando, né? Veja, numa correlação de forças, aquele que é pressionado e cede, né, é o mais fraco. Agora, como é que o governo, né, com todo o poder que supostamente tem, é obrigado a caminhar de recuo em recuo? É claramente uma correlação de forças desfavoráveis. Agora, ele recua, assim, o terreno onde esse recuo está se dando é o arcabouço fiscal. O governo respondeu a uma pressão do mercado que está fundada numa premissa incorreta, né, que o Estado gasta muito e gasta mal, né, e que, portanto, precisa ter cortes. Agora, o que é isso? É para atingir o famoso superávit primário e manter o serviço da dívida em funcionamento. Né? E, portanto, atender ao grande capital, o monopólio do capitalista nas finanças, que tem esse governo sob as rédeas. Então, ele responde a isso. Agora, para responder a isso, ele precisa de uma série de medidas. Ao mesmo tempo em que ele quer manter o superávit primário, ele quer chegar no famoso e mítico, né, déficit zero, ele precisa cortar gastos, mas, ao mesmo tempo, depois de brutais gastos cortados, ele precisa, de alguma forma, injetar receitas, o que não é do agrado do senhor mercado, principalmente da sua expressão, daquele que manda no governo, que é o capital financeiro, como disse o meu colega, né, recentemente aqui, né, o Nildo Orides. Ele vai falar claramente isso e eu concordo. É uma pauta do capital financeiro que o governo está enredado por compromissos de campanha, por compromissos de governo e pelas alianças que ele estabeleceu. Né? Onde ele vai parar? Ele vai parar onde ele está, num governo sem iniciativa, sem cara própria, sem um programa, sem algo que possa mobilizar setores que são exatamente aqueles que poderiam alterar positivamente essa correlação de forças. E esses setores são agarrados por essa política de conciliação e resta a eles uma pauta de apassivamento. Não é? É com essa moeda de troca que ele foi aceito no seu terceiro mandato. Apassivar a sociedade e fazer os acordos por cima. Então, é um governo que chegou onde ele queria chegar, essa é a contradição. Né? Agora, quem ele projeta para ser o portador dessa identidade de governo? Né? Quando vai o Haddad para o Ministério da Fazenda, né? E relega outra candidata possível, né, para o planejamento, né, para as brumas do esquecimento do planejamento, que é a porta-voz das más notícias, né? Ela está ali colocada, é um tiro no pé. Vamos lembrar o que aconteceu recentemente na Argentina, né? Quando o ministro da Fazenda foi derrotado pelo Milei, exatamente porque capitaneava um projeto que acabou sucateando o país. Né? A economia do Brasil se estabiliza com essas medidas, tem um certo crescimento, não é um governo catastrófico
como a extrema-direita quer dizer, mas é um governo sem cara própria. Uhum. Né? Yas, eu queria aproveitar essa tua fala. Você diz que é um governo sem cara própria. Numa situação como essa, um governo que não tem uma marca, que não tem uma identidade, isso pode levar a uma solução alternativa no próximo período eleitoral, no próximo processo eleitoral que vai se dar agora, já no ano que vem, em 2026. Ou seja, essa falta de uma identidade do governo Lula pode fazer com que ele tenha muitas dificuldades em conseguir a reeleição, porque o Lula já está se colocando aí como candidato à reeleição. Mas até que ponto essa falta de uma identidade pode prejudicar esse projeto do presidente da República de se reeleger? Então, nas pesquisas que você estava citando, o cenário pouco a pouco vai mudando, porque nas pesquisas iniciais, mesmo com a perda de popularidade, o Lula ganhava as eleições. E agora já começa ou empatar ou certos candidatos passando o Lula num possível segundo turno. Né? O que tem favorecido o lulismo até certo ponto é uma divisão na direita, né, que faz com que o bolsonarismo queira um candidato raiz próprio do esquema ali do Bolsonaro, que está impedido ele próprio de ser candidato, seu filho, sua esposa, né, qualquer um ali da máfia das milícias, e isso tira da disputa política pessoas que poderiam unificar esse campo da direita e da extrema-direita. Que se isso ocorrer, o lulismo tem enormes dificuldades em 2026, sem dúvida nenhuma. Né? Então, a crise na extrema-direita, por enquanto, dá um fôlego de perspectiva. Agora, o que acontece quando a gente estuda a teoria política, né? Em personagens carismáticos no estilo do Lula? Né? Grandes lideranças, e inegavelmente o Lula o é, né? Que se apoia em seu carisma pessoal mais do que na sua ação. Né? Vamos lembrar que é parte desse personalismo na luta política uma dissociação entre o que faz e o que é a figura do carisma, né? Projetada pelo carisma. Então, o Lula ganhou as últimas eleições apoiado nisso, é sem dúvida um líder carismático, mas o efeito colateral disso é que ele mata tudo que está nascendo à sua base. Né? É aquela árvore frondosa que não permite que os brotos ali embaixo germinem. Né? O PT está com uma Lula-dependência. Né? Se o Lula sai do cenário político, seja agora nas eleições de 26, seja naquela que ele porventura venha a se eleger, né? Esse campo está carente de figuras públicas que possam ocupar esse espaço. Né? E aí você tem vários problemas para a continuidade desse projeto, sem dúvida nenhuma. É um risco próprio das lideranças carismáticas na política. Né? É isso, é isso. Um governo que, acima de tudo, não tem projeto, um governo que não dialoga com a classe trabalhadora, talvez esse seja o pior problema, pelo menos na minha avaliação do governo do presidente Lula, que não faz um diálogo mais próximo com os trabalhadores, que não chama a Rede Nacional de Rádio e TV para falar sobre as pressões que ele sofre, enfim. Mauro, em que medida esses recuos que a gente citou do governo evidenciam uma fragilidade desse projeto político atual em relação à sua base social majoritária? Porque essa é uma outra questão, né? Ontem até, com a gente conversando aqui no programa de ontem sobre política, disseram que o governo não tem projeto. A verdade é que o governo foi eleito sem qualquer tipo de projeto. Mas eu queria a tua avaliação a respeito disso e outra. Como a gente pode interpretar a influência da alta burguesia, de setores do rentismo sobre as decisões fiscais do governo, mesmo num contexto onde a retórica oficial ainda se diz comprometida com a justiça social e a redistribuição de renda? Então, assim, quando a gente fala que é um governo sem cara própria, sem um projeto, a gente tem que lembrar uma velha máxima que é: se você não tem um plano, não se preocupe, você faz parte do plano de alguém. Não é? Então, eu acho que o PT, enquanto partido, e o Lula, enquanto expressão política máxima desse partido, tem um projeto, eles têm uma estratégia, e a executaram fielmente, até o máximo das suas consequências e o máximo das suas possibilidades, que é a estratégia democrática e popular. Na minha leitura, diferente de outros companheiros, isso que está no governo não é
um abandono da democracia popular, é a sua execução nas condições reais, né, políticas do país. Então, ele executa isso fielmente, mas faz parte dessa execução a busca de uma governança baseada na conciliação de classes, né? O que estava negado originalmente na estratégia e que no seu desenvolvimento na situação de governo passa a ser essencial. Então, ele é um governo que dialoga muito, mas dialoga com o andar de cima, né? Porque é eles que podem garantir ou não sua governabilidade, por uma definição, ao meu ver, errada de governabilidade, né? O Lula jamais, em nenhum momento, não só o Lula, com a Dilma também, chamou os setores populares no sentido de incluí-los na correlação de força política, né? Como vetor de legitimidade, inclusive, de um projeto a ser implementado, ainda que seja este, né, o democrático popular. Isso jamais foi feito. Quando a gente analisou o final do governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro, a gente falou: existe um crime que pode passar desapercebido, né, Anderson? A gente sempre brincou aqui que ele quer gabaritar o Código Penal, né? Mas tem um crime que pode passar desapercebido. E qual é? A defesa de uma democracia sem o chamamento da sociedade como força política. Ele é acusado de chamar a sociedade para atos golpistas, né? Nós sabemos quais eram as suas intenções e elas se expressaram no 8 de janeiro. Mas, assim, o risco é condenar todo e qualquer chamamento da base social como um recurso extrapolítico, como um recurso ilegítimo, né? Então, o Lula é democrático na medida em que ele baixa a cabeça para o Congresso Nacional, para o sistema judiciário, né? E fica ali como um executor de ordens. O problema que a gente tem ressaltado e apontado por várias vezes é que, nesse cenário, quem dá as cartas é quem financiou as campanhas, quem tem poder, inclusive sobre o Congresso. O Congresso pode parecer aquele bando de cabeça de bagre, mas eles são, na verdade, os cabeças de bagre que têm por trás interesses. Eles nunca hesitam quando é aprovar as propostas do grande capital, né? Então, portanto, os setores do grande capital estão agindo para garantir seus interesses, seja através da conciliação via governo, seja através de uma série de medidas que nós sabemos quais são para controlar o Congresso Nacional. O que poderia desequilibrar essa correlação de forças favorável são as forças populares que não são chamadas a participar desse jogo. Interesses esses que, obviamente, não são os da maioria da classe trabalhadora lá no Congresso Nacional. Infelizmente, a gente tem que constatar isso. O Congresso, o parlamento deveria ser um espaço que representasse, de fato, o povo. A gente sabe muito bem que não é isso. Representa os interesses do grande capital. Yas, eu queria mudar um pouquinho de assunto, né? Sair dessa discussão mais específica sobre o governo Lula e tratar dos fatos recentes, na verdade, o que aconteceu no dia de ontem, né, com essa fuga da deputada, essa saída do país da deputada Carla Zambelli, do PL lá de São Paulo. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade a 10 anos de prisão por orientar aquele hacker, o Walter Delgatti Neto, a invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e inserir documentos falsos, entre eles um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. A deputada deixou o país pela Argentina e disse que agora atualmente está nos Estados Unidos fazendo um tratamento médico e que na sequência vai para a Itália. Ela tem cidadania italiana, só para registrar. Constatada a saída dela, se deu de maneira absolutamente legal, para deixar claro, visto que ela estava lá com seu passaporte, não tinha qualquer tipo de restrição para deixar o país, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da Carla Zambelli para, abre aspas, assegurar o cumprimento da lei penal, fecha aspas. A deputada está recorrendo dessa condenação lá no Supremo Tribunal Federal à própria corte. Em uma entrevista ontem à CNN, a deputada chegou a zombar do Alexandre de Moraes, dizendo que ele não teria meios legais para prendê-la na Itália. Ora, me parece que o Supremo Tribunal Federal fez vergonha nesse caso, especialmente a Procuradoria-Geral da República, que não pediu a prisão da Zambelli após a condenação
a esses 10 anos de prisão. E, ainda pior, deixou o passaporte com a deputada. No mínimo, teriam lá de retirar, né, esse passaporte dela para evitar que ela saísse do país de maneira legal. Enfim, o que a gente pode dizer sobre essa fuga da Carla Zambelli do país, ô Mauro? Então, é uma atrapalhada, né? Assim, eu tenho insistido nisso. Vamos falar de todos os personagens, né? Eu espero que eles tenham recolhido o passaporte do Bolsonaro, porque ele já fugiu uma vez e pode pegar a mesma rota que a Zambelli, que o filho do Bolsonaro pegaram, não é? É evidente aí que tem uma atrapalhada. Como você bem falou, ela foi condenada pelo esquema do hacker, né? Nem está em julgamento ainda a questão dela do porte de arma, ameaçando o cidadão no dia da eleição. Mas ela também está listada nesse processo. Tem vários processos que, pela condição dela e a possibilidade de fuga, deveria ter sido previsto, né, uma prisão preventiva, assim como de vários outros do esquema. Mas eu queria chamar a atenção do que esse fato demonstra, que é qual era o esquema de preparação do golpe, né? Como a gente viu pelo documento da PGR, você tem uma divisão de trabalho clara aí, né? O pessoal ali da Adaga Verde, o pessoal do plano para ganhar os militares para a aventura golpista, e tinha claramente um plano, né, de divulgação e de inserção nas mídias, na qual a deputada sempre foi uma eufórica e histérica defensora, né? Essa figura deplorável que vem, né, dos atos de 2015, né, que se metamorfoseia, ela lá é uma feminista radical, mostrando os peitos, e depois vira uma deputada conservadora dos valores da família, da propriedade e tudo mais que ela diz defender, né? Cai em desgraça no bolsonarismo, o Bolsonaro mesmo acha que ela é uma das responsáveis pela derrota por conta da aventura. Veja bem, quem é o Bolsonaro para falar de aventura segurando armas, né? Mas ele, na sua pequena estatura intelectual, também começa a botar a culpa nela. Mesmo assim, ela é uma figura assim importante no esquema parlamentar do bolsonarismo. Né? E esse esquema que ela armou do hacker certamente não é um esquema avulso que saiu da cabeça dela. Faz parte dessa construção do processo golpista. Né? Dado o seu destaque, deveria ter sido presa preventivamente. Era evidente que ela teria que sair. Eu não vou entrar nos aspectos jurídicos de como é que vai andar esse processo, acho que tem gente mais capacitada do que eu para avaliar isso. Né? Mas, no fundo, ela serve de aviso para outros que podem, né, seguir a mesma rota. O bolsonarismo no exterior tem uma tarefa dentro do esquema da sobrevivência da extrema-direita. E o mais delicado do ponto de vista da análise é que eles têm hoje retaguarda para isso, né? Graças ao governo Trump, graças aos governos de extrema-direita que ocorrem ali na Europa, né? Em outras partes do mundo, eles têm uma retaguarda onde podem sair e continuar os desserviços contra a democracia brasileira. Né? De certa forma, é uma atrapalhada do Supremo Tribunal Federal de não ter previsto isso. Mas veja, não era sem anúncio, né? Porque o blogueiro famoso já tinha fugido antes e está foragido até agora, né? O Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos. Exato, muito bem lembrado. Eu tenho dois recados aqui que chamam a atenção do Nathan Neyman. Ele diz aqui o seguinte: ele discorda um pouco de você. Ele diz aqui: não é atrapalhada, é cumplicidade. E ele continua aqui: se fosse um preto, pobre ou um professor grevista, não precisava nem de mandado de prisão. Seria preso e escrachado. As mensagens aqui do Nathan Neyman. Agora, o Mauro, me parece que essa fuga da Carla Zambelli do país ela não pode ser lida como um gesto isolado. Parece que parte dessa estratégia que você citou mais ampla da extrema-direita para deslegitimar o judiciário aqui no nosso país. Lembrando também que o Eduardo Bolsonaro está refugiado lá nos Estados Unidos justamente para conspirar contra os poderes instituídos. Já dá para desenhar qual é o plano da extrema-direita após esses dois episódios, Mauro? Quais serão os próximos passos a partir dessas
saídas do país, ou podemos chamar de fuga, da Carla Zambelli, essa sim, uma fuga de fato, porque ela já estava condenada à prisão, Uhum. e no caso ainda que ela estivesse recorrendo, tá, gente? Apesar da condenação, ela ainda tinha direito ali a alguns questionamentos judiciais. Então, não havia propriamente um mandado de prisão para deputado, mas ela já estava condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, e também no caso do Eduardo Bolsonaro, onde não havia qualquer tipo de condenação, mas ele se antecipou aí à justiça e acabou deixando o país para ir lá para os Estados Unidos. A partir disso, dessas duas saídas do país, de duas figuras importantes do bolsonarismo, dá para a gente entender qual é a estratégia que eles estão adotando, sei lá, talvez para 2026? Olha, primeiro eu quero concordar com o Natan, né? Quer dizer, para a parte de baixo da escala social é pé na porta, é prisão, e depois eu vou atrás dos documentos necessários ou das provas para poder condenar, né? Tem muita gente já cumprindo pena na cadeia, esperando algum tipo de flexibilidade que existe em grande escala para o andar de cima. Ele tem toda razão nisso, né? Tem até uma expressão do folclore latino-americano, né, do Martim Fierro, que ele fala que a justiça é como uma teia de aranha. Quando o bicho é pequeno, ela pega, quando o bicho é grande, ela se rompe. Né? Isso aí é verdade, ele tem toda a razão. Agora, ela mesma falou, né, que ela vai usar essa viagem ao exterior, que é engraçado, né, que ela vai fazer uma viagem ao exterior para tratamento de saúde, mas ela sai pela Argentina, vai para os Estados Unidos e ela mesma diz que não vai fazer o tratamento de saúde lá porque é muito caro, né? O que é interessante, né? Porque ela defende aqui no Brasil a privatização da saúde, mas vai sair dos Estados Unidos porque lá é muito caro, totalmente privatizado. E vai para a Europa, onde ela tem dupla cidadania, né? Eu fico pensando que tratamento de saúde é esse, né? Que seria feito nos Estados Unidos e agora vai ser feito lá na Itália. Espero que ela se recupere do seu grave problema de saúde. Né? Agora, o que isso já demonstra, ela mesma fala, né? Que ela vai ajudar, por exemplo, o Chega em Portugal, né? Que ela vai ajudar a criar, né? A denunciar a ditadura brasileira que persegue pessoas tão inocentes quanto ela, quanto Eduardo Bolsonaro, como o próprio Jair Bolsonaro e os seus capangas. Né? Então, é um esquema de denúncia internacional para poder deslegitimar as perseguições que aqui estão ocorrendo. Então, num primeiro momento, essa é uma estratégia para agora. Né? Não sei se isso projeta para uma estratégia de questionamento de 2026. O que a gente pode imaginar disso? Uma crítica que deslegitime as eleições e que coloque em dúvida o próximo governo. Mas veja, se for essa, é uma estratégia um tanto quanto antecipada demais, né? Porque, veja, isso que eu falei, isso atrapalha ainda mais a tentativa da extrema-direita ter um candidato viável para as eleições. Se eles vão questionar as eleições, vão questionar as eleições todas, né? Então, me parece que aí tem uma vértebra meio estranha, né? Que é a ideia de ou o Bolsonaro disputa as eleições ou ela não é legítima. Bom, se eles vão fazer isso, então não tem por que lançar um candidato, né? Deixa acontecer as eleições e ele pode se candidatar lá dos Estados Unidos ou para onde ele fugir, talvez pedir uma aula básica de como fazer isso e como isso dá certo. O Guaidó, que tentou fazer isso várias vezes na Venezuela, sem sucesso, né? Mas eu acho que o caminho é um pouco esse, é uma ideia de deslegitimação e ataque ao judiciário. Agora, voltamos, tem retaguarda para isso. Né? Porque ele fazendo isso em qualquer ponto do planeta, seja Eduardo Bolsonaro antes, seja agora a Zambelli, ela encontra respaldo numa política de um governo como o do Trump, né? Que está dizendo ali que pode gerar punições ao ministro da Suprema Corte Brasileira. Né? Que, mais Uhum. uma vez, eu quero dizer, eu não guardo nenhum sentimento de que não seja a dúvida sobre Alexandre de Moraes, né? Um ministro indicado por um golpista, que foi o Temer, um cara que em São Paulo tem uma trajetória no mínimo duvidosa, né? Então, e portanto você tem aí um Supremo Tribunal Federal agindo, né, de uma forma dura contra o bolsonarismo, ao mesmo tempo que passa tudo que o projeto do grande capital quer,
inclusive sobre a deterioração das condições de trabalho, sobre a precarização e tudo mais. Né? Então, portanto, você tem uma tentativa de, desde fora, deslegitimar desde já o processo eleitoral do ano que vem. O que aparece, por enquanto, é isso. Né? Fazer do Bolsonaro um pedido, um anticandidato. Uhum. Para o Bolsonaro isso pode ser uma boa tática. Para a extrema-direita, não sei o que quero dar conselho para eles, mas não me parece. Até porque a extrema-direita, de alguma forma, tem mostrado outros tentáculos, para além do Jair Bolsonaro. Tem essa figura aí também do Pablo Marçal, temos também essa possibilidade do próprio Tarcísio de Freitas, que tenta ali se colocar como um meio termo, ali, participa de encontros e de reuniões, enfim, de atos com o Lula, mas, ao mesmo tempo, venera o Jair Bolsonaro, exalta ele nos eventos aí da extrema-direita, enfim, uma figura dúbia, mas que parece que se coloca aí como um forte candidato às eleições do ano que vem. O Mauro, seguindo nessa dinâmica, essa tentativa de escapar da justiça por parte de uma deputada federal bolsonarista representa o que, simbolicamente, para a narrativa dessa nova política que o bolsonarismo dizia representar? Como é que você vê a fuga da Carla Zambelli incluída no discurso bolsonarista? Olha, primeiro vamos à objetividade do fato. Né? A fuga dela é uma fuga. Né? Nem ela no seu discurso, quer dizer, se eu estou saindo para fazer um tratamento de saúde, me licencio, eu quero voltar. Eu não preciso ir para a Itália, né, para fazer isso. Então, é evidentemente que é uma fuga. Eu vejo isso como um desmoronar do núcleo central do bolsonarismo. Esse desmoronar, para mim, é inevitável. Até porque, enquanto sustentação de classe, a grande burguesia, o grande capital, não vê nessa linha do bolsonarismo uma alternativa. Ela pode ver isso como base eleitoral para uma outra forma de governança e governabilidade que, por exemplo, o Tarcísio representa. Né? Mas, assim, aquilo que é o núcleo do bolsonarismo, uma política miliciana, uma política conspiratória, uma política desestabilizadora, né, não é o que está no radar da grande burguesia como alternativa para que um governo pudesse ser um governo mais aberto aos seus interesses. Né? A conciliação de classes do petismo serve por um tanto de tempo, mas eles querem um governo próprio. Quem é esse governo próprio? Né? Há uma mudança de cenário aí interessante. Por quê? Porque se a gente volta um pouco atrás, a estratégia que a CBN, o porta-voz sincero, né, era sempre atacar os extremismos, os radicalismos, a polaridade, vendendo aquilo que ela acha que é a solução para o país, que eu chamo de extremo centro. Né? Quer dizer, aquele extremo centro que é, vamos dizer assim, insípido o suficiente para poder absorver os interesses do grande capital, ao mesmo tempo que mantém uma estabilidade institucional. Né? O que a gente poderia chamar da direita tradicional, para diferenciar da extrema-direita. Né? Eu acho que a extrema-direita, no Brasil especificamente, talvez não no mundo, mas no Brasil especificamente, perdeu esse, essa chance de ser a escolhida do grande capital. Né? Como no caso Milei na Argentina e no caso do bolsonarismo no Brasil. Né? Então a fuga, para mim, é um sinal de desespero. Ela pode tentar transformar isso numa grande jogada tática, mas é um sinal de que o núcleo do bolsonarismo está se desfazendo. Né? E vai se desfazer com o julgamento final do Bolsonaro e do núcleo golpista. Portanto, eu acho que a estratégia da direita e da extrema-direita vai sofrer um deslocamento. O Tarcísio é a peça central nisso. Se ele convencer o bolsonarismo que ele é uma alternativa, e ele tenta fazer isso de forma, ao meu ver, hábil, não rompendo com o Bolsonaro. Né? Agora, o que muda claramente no cenário é que aqueles candidatos próprios da direita para poder entrar e se beneficiar da crise da extrema-direita e do petismo, né, não aparece. Aparece um cara da extrema-direita, porque o Tarcísio é um cara da extrema-direita. Né?
no discurso e na prática. Ele é um cara da Uhum. extrema-direita. Né? Agora, é interessante, não deixa de ser significativo, que esse cara, como Tarcísio, seja a alternativa possível ao bolsonarismo, né, e ao petismo. Né? É estranho, porque se a gente lembrar, o atual vice-presidente, o Alckmin, já ocupou esse papel. Né? Então, há claramente um deslocamento que, contra a continuidade do petismo, a burguesia não terá nenhum pruído em apoiar forças bolsonaristas, desde que não seja o Bolsonaro. Né? E aí vai ficar claro aquilo que a gente tem insistido durante muito tempo, que uma coisa é o bolsonarismo, outra coisa é o Bolsonaro. Quer dizer, Uhum. isso que emerge com o Bolsonaro, um comportamento de extrema-direita, vai se apresentar a partir de outras formas, vamos dizer assim, mais civilizadas, mais sofisticadas, né? Que não seja o escracho que representa esse rebotalho da vida brasileira, que é, né, Kátia, né, que é a Carla Zambelli, que é essas coisas todas. Uhum. O Bolsonaro, eu queria até que você falasse sobre isso. Ele funcionou como uma espécie de amostra grátis do que é a extrema-direita, com essa fala chula, com esse vocabulário dele muito baixo em relação às questões importantes do país. É uma espécie de entrada da extrema-direita, o retorno da extrema-direita ao cenário político, e aos poucos eles vão lapidando o discurso, enfim, se moldando a dinâmica política eleitoral do país. É por aí, Yas? Acho que sim. Oi, acho que estou sem microfone, Vamos lá, voltou. estamos sim. Eu acho que sim, eu acho que existe aí Mas é que tá, né? Numa franja do bolsonarismo, isso está claro, né? Quer dizer, o Tarcísio não é um cara que se expressa como o miliciano de calção e camisa da seleção brasileira. Ele é mais sofisticado nisso. Ele tem um discurso que tenta se apoiar, né? Ele vai fazer a defesa do Bolsonaro, né? Ele depõe a favor do Bolsonaro, mas depõe dizendo que ele não tinha nenhuma tentativa golpista, quer dizer, ele condenando a tentativa golpista, aparentemente condenando a teoria golpista. O projeto próprio do Tarcísio não passa por aquilo que era o centro do projeto de Bolsonaro. O Bolsonaro tinha um projeto de golpe desde o início das eleições, né? Nunca acreditou que podia fazer um governo e se manter, se reeleger e abrir um período em que a extrema-direita mudasse o país a partir do seu projeto. Né? Não era essa a ideia do Bolsonaro, mas essa é a ideia do Tarcísio. Né? Então ele vai adaptar ou vai adequar as questões da extrema-direita ao cenário político que o grande capital deseja. Esse grande capital hoje não quer uma ditadura militar aos moldes de 64. Ele quer uma fachada democrática que gere estabilidade para impor um projeto econômico, social e político altamente predatório. Portanto, ele não quer fazer isso do ponto de vista de uma imposição. É um retrocesso autoritário, mas é um retrocesso autoritário sobre o verniz de uma democracia. É isso que a gente tem avaliado durante um certo tempo. Por isso, o golpe do Bolsonaro não deu certo, né? Porque o grande capital e o próprio exército, como braço do grande capital, recuou dessa proposta na hora decisiva. Mas o projeto dele era esse e eu acho que continua sendo esse. Né? Agora, com a condenação e se o pessoal não tirar o passaporte dele na hora certa, ele não conseguir fugir, se ele for para a cadeia, esse castelo de cartas do núcleo do bolsonarismo se dissolve, abrindo espaço para uma liderança como o Tarcísio se apresentar aí. Né? De qualquer forma, o cenário de 2026 para o PT é muito ruim. É muito ruim. Uhum. Mauro, numa situação como essa, com uma condenação do Bolsonaro, eventual prisão, você acredita que o Tarcísio de Freitas vai tentar se descolar definitivamente do ex-capitão, partir para um projeto solo para tentar aproveitar, obviamente, essa perda de popularidade que o governo Lula tem, esses eleitores do Jair? Porque, assim, por mais que o Bolsonaro seja preso, eu acho pouquíssimo provável que ele não indique
um sucessor, seja aí o Eduardo, ou seja a Michele, ou alguém da família dele. Numa situação como essa, o Tarcísio, ele se descolando do Bolsonaro, ele ganharia mais do que tentando se manter ali com esse discurso de extrema direita, colando-se a essa figura condenada, presa, enfim. Como é que você vê essa postura do Tarcísio de Freitas diante do que está por vir aí no cenário político eleitoral? Ó, eu só posso fazer uma dedução, né? É difícil saber o que passa pela cabeça dessas pessoas, mas pelo que eu imagino, se o Bolsonaro indicar um candidato e não for ele, não for o Tarcísio, o que tudo indica, parece que o bolsonarismo ia querer um candidato para dizer o Bolsonaro está indicando esse candidato é o filho dele, ou a mulher dele, ou quem eles acharem que pode ocupar esse espaço. Se isso acontecer, a impressão que eu tenho é que o Tarcísio não tem pressa, Uhum. né? Ele vai ficar no governo do Estado de São Paulo, vai concorrer ao governo do Estado de São Paulo, certo? Ele não tem pressa nenhuma para isso. Ele não quer se indispor com essa base. Se ele, vamos supor, o Bolsonaro indica aí o Eduardo Bolsonaro, ou se não a Michele para ser candidata. Se o Tarcísio sai candidato contra o candidato do bolsonarismo, aí sim ele está se deslocando dessa base. Eu acho que ele não fará isso, pelo que tudo indica até agora, né? Ele quer ser aquele cara ungido por uma pede, por favor, Tarcísio seja o candidato. A Michele abre mão, ele é o candidato. Se ele sair contra o bolsonarismo, eu acho pouco provável. Por quê? Porque ele não precisa, né? Ah, claro. Ele deixa isso aí acabar de morrer, enquanto ele é governador do estado de São Paulo, principal estado do Brasil, e ele sai muito fortalecido para 2030, que Sim. inclusive terá mudanças no Senado, na legislação eleitoral para 2030, como o pessoal está indicando, né? Então ele não precisa agora romper com essa base, que é essencial para a sua vida política, para poder. Eu quero muito ser presidente da República agora, sabe? Eu acho Uhum. pouco provável isso. Até Essa porque. reforma. Sim, fica à vontade. Não, não, até porque você tem uma briga no andar de baixo aqui também, que é andar debaixo deles, né? Que é quem vai para prefeito, quem vai para governador, o próprio prefeito quer ser governador, o secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo quer ser governador também, né? Então essa disputa que vai levar prêmios de consolação, um vai para o Senado, o outro vai para o governo. Isso muda muito a base de apoio do Tarcísio. Então Sem eu acho que dúvida. ele prefere o seguro do segundo mandato do governo do Estado do que se arriscar numa eleição onde ele rompa com sua base de sustentação. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, ainda que o Tarcísio esteja fazendo uma gestão para lá de questionável, ele tem apoio popular, é o favorito aí, caso venha concorrer à reeleição no ano que vem em São Paulo. O Mauro, falando agora um pouco sobre, voltando, na verdade, a falar sobre essa questão da Carla Zambelli, como é que você avaliou a reação tanto da imprensa corporativa como da institucionalidade, especialmente da Câmara dos Deputados, diante dessa fuga da deputada? Há uma espécie de conivência, silêncio, indignação seletiva. Fosse uma parlamentar de esquerda, digamos assim, condenada e fugitiva, o tratamento por parte da mídia e das instituições seria semelhante? A Carla Zambelli é uma figura, como você disse, proeminente nesse cenário, né? Ela não é um deputado de segunda ou terceira categoria ali, ela é a tropa de choque, né? Então é evidente que a composição hoje do Congresso é uma composição, no mínimo, lamentável, né? Quer dizer, ela se empenha em caçar o mandato do Glauber, né, e deixa o assassino, o mandante do assassinato da Marielle, ainda sob o benefício da dúvida ali, mesmo que condenado e já na cadeia, né? Portanto, eu não acredito que deve ter um impacto grande isso ali. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, procurei hoje de manhã até quem é o suplente dela, né? Ela foi eleita com um caminhão de voto, né? Então, eu não sei quem que seria o suplente dela que subiria, mas certamente não é um expoente como ela é nessa tropa de choque da baixaria bolsonarista,
né? Eu acho que você usou a expressão correta, é uma indignação seletiva, fica ali para nota de rodapé, ó, a Carla está sendo acusada, está fugindo do país, né? O, Assim, o, o- no imaginário, no simbólico da coisa, eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, eu fico checando o senso comum, nesse simbolismo do senso comum, é uma covardia, fugir é uma covardia, né? Então Uhum. ela se mostra muito valente com uma arma na mão, ela se mostra muito bocuda na hora de falar as opiniões escabrosas dela, mas na hora que a coisa aperta, ela foge, né? Então isso tem gerado um efeito muito negativo nesse imaginário do bolsonarista que, sabe, transforma violão, cabo de microfone, arma, né? Que vai prender todo mundo, que pararia, parará, e na hora que acontece isso foge. Uhum. O que Ô, tem. Mauro, Oi, eu desculpa. queria, eu queria só aproveitar que você citou a questão da suplência da Carla Zambelli, vou colocar aqui na tela o suplente dela. O suplente é é o integrante da Polícia Militar, o Coronel Tadeu, do É, PL de São Paulo. É um militar, né, que deve assumir aí, caso a Zambelli se distancie do carro, como ela já anunciou, que vai pedir licença do carro, como fez o Eduardo Bolsonaro. Esse sujeito aí, o Coronel Tadeu, do PL, como está dizendo aí no título da matéria, ele é bolsonarista, óbvio, e rasgou a placa de genocídio negro. Ou seja, é uma figura do centro do bolsonarismo, acima de tudo, né? Uma figura do Bolsonaro que representa o bolsonarismo raiz, talvez até pior do que a figura da Carla Zambelli. Não dava para esperar algo muito diferente, né, Mauro? não. E assim, vai contribuir para o caráter é, absurdo, né, que é o Congresso Nacional hoje, né? Quer Uhum. dizer, o que a gente tem visto é uma degradação muito grande do sistema político, que foi denunciado em 2013 como uma farsa, né? Aquilo não é representativo, está muito longe de ser representativo de qualquer coisa, mas ele ainda hoje acabou piorando essa situação no sentido de figuras que emergem, né, por factoides, né? A própria Carla Zambelli é um produto disso, né? Uhum. O Kim Kataguiri é outro. Se você Sim. colocasse numa sala de aula, ele não seria eleito nem sequer presidente da turma, né? Um cara extremamente inexpressivo do ponto de vista da vida política, mas virou aí uma referência a partir de 2015, né? Lógico que com muito dinheiro e muito investimento, né? Mas o que é o Kim Kataguiri? Quem que é aquele outro ali, né? Que botou a peruca loira para poder criticar o feminismo? Nicolas Ferreira? E o Nicolas Ferreira? Quer dizer, é uma qualidade que decai já da baixa qualidade que era a representação política do Senado Nacional. Uhum. Então, o senhor Tadeu vai compor isso aí com, né? Dificilmente vai ser tão estrioso, mas vai compor isso sem nenhuma alteração. Agora, É. voltando àquilo que é o essencial, né? É, não haverá uma reação, não haverá uma reação à altura do fato dessa gloriosa Casa das Leis no Brasil, né? Porque uma pessoa que é acusada de criar um esquema de hacker para falsificar documentos no Supremo Tribunal Federal, deveria sair de lá algemada, né? Sim. Deveria encontrar uma placa de interditado no seu gabinete no dia seguinte, Uhum. né? Mas para quem já foi condescendente com uma mulher que matou o marido, né? Com a Liz, com a Flor de Lis, que já foi concedente com Chiquinho Brazão, que já foi concedente com gente que, né, saiu carregando mala de dinheiro. Quer dizer, é uma casa de leis que parece mais uma casa de tolerância. Eles são muito tolerantes, né? Hum. Então, acho que serão tolerantes também com a senhora Zambelli. Ela É. pode até ficar nessa licença e dificilmente se abrirá, a não ser por um empedernido ali, defensor de alguma coisa, uma comissão de ética. Porque, veja, ela já deveria estar numa comissão de ética, não sei nem se está, se existe um pedido para isso, né? Mas já deveria estar, né? Ela está condenada. Como é que não se abre uma comissão de ética para perder o mandato?
Tem né? nada, não tem nada, não tem nada no Conselho de Ética, o Mauro. Infelizmente, o Conselho de Ética, eu acho que na verdade está parado nesse momento, não tem nenhum processo correndo lá no Conselho de Ética, infelizmente. Enfim. Mauro, para a gente fechar aqui rapidamente, se não há reação ou se não haverá reação da institucionalidade, da Câmara dos Deputados, como é que os setores progressistas e de esquerda deveriam reagir a esse episódio? Denunciar, ironizar, propor aí medidas legais, enfim, qual seria a resposta mais eficaz da esquerda politicamente para essa fuga da Carla Zambelli? Olha, eu tenho dito, nós conversamos aqui várias vezes sobre isso, que o grande erro nesse enfrentamento ao bolsonarismo é deslocar essa luta para a institucionalidade, né? Deixa que o Supremo Tribunal Federal resolva isso, né? Eu acho que isso deveria ser uma pauta de uma mobilização popular intensa em defesa da democracia contra o golpismo, o que vai pegar desde Bolsonaro até essa corja que está na base do esquema golpista que o miliciano tentou fazer. Isso deveria ser uma prioridade de luta, né? Para isso, para que essa pressão social, não estou dizendo que essa pressão social vai fazer mudar o que a institucionalidade quer ou não fazer, não é isso, mas que é essencial que as classes trabalhadoras tomassem para si essa luta, né? Agora, isso é o que deveria acontecer. O que vai acontecer, Anderson, na minha opinião, é nada, né? O caminho trilhado para apontar que a solução é, sabe, o Tribunal Superior, o STF, a Justiça Eleitoral vão punir quem deve ser punido. Isso não cabe a nós. Uhum. Não tem nada a ver com a gente, né? É isso que está sendo imposto para os setores populares, né? Com a anuência do próprio governo, porque faz parte do seu acordo de governabilidade. Não creio que isso ganhe uma dimensão popular mais profunda, o que é uma peça da derrota de 2026. Essa é a É questão, isso, né? é Quer isso. dizer, se as pessoas acreditam que sendo bonzinhos lá em cima e respeitando os acordos, né, vão ter um patamar para poder ganhar as eleições, eles estão cavando um pouco mais fundo a cova de 2026, porque essa população será chamada em 2026, Uhum. possivelmente com o discurso de vamos defender a democracia contra a ameaça do bolsonarismo, né? Dificilmente isso não ocorrerá. Muito pouco provável que a massa dos trabalhadores, não só aquele núcleo consciente, que nesse momento vai ser responsável, vai defender a democracia, boa parte disso não vai entender esse discurso e não vai chamar, vai aceitar esse chamado, né? O Marx, no 18 do Brumário, tem uma frase que cabe muito bem a isso. A pequena burguesia, por mais atrapalhada que seja, acredita que na hora H ela pode contar com as forças do povo que emergirão na sua defesa, né? O Marx descreve isso lá da pequena burguesia no 18 do Brumário. Como Uhum. eu acho que o caráter desse governo é um caráter pequeno burguês, no sentido de classe, não no sentido de representação de setor social, é pequeno burguês porque é um governo de conciliação de classe, que Uhum. acredita na república como mediação entre o capital e o trabalho, acima dessa contradição. Ele sofre dessa demência. Ele acha que na hora H o povo emergirá com todos os seus recursos e o salvará da crise, certo? Eu espero para ver isso acontecer em 2026 e ter um gosto amargo para aqueles que apostaram nisso, traindo o povo em todas as suas demandas por 4 anos para chamá-lo em sua defesa no dia das eleições. É isso. Vamos ver o que é que vai se dar aí para 2026. Mauriás, eu quero agradecer demais aqui a tua presença, como sempre, aqui nos auxiliando a entender um pouco mais o quadro da política nacional. Obrigado pela tua participação. Uma boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira para todos nós aí. Um grande abraço para meus colegas que vão seguir esse bom programa. Um abraço. Um grande abraço, até a próxima. Até. Pessoal, desculpa, eu tô com uma tosse aqui muito chata. Conversamos aqui com Mauriase. Mauriase, professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB.